questão eu quero falar um pouco mais detidamente, porque é uma questão bem interessante quando você está trabalhando com um princípio fundamental que guia a questão da conversão de uma escala termométrica em outra escala termométrica. Então, o que nós usamos aqui disfarçadamente é o teorema de Tales, ou a questão de razão e proporção, que vocês já devem ter estudado exaustivamente. Vamos ler aqui o enunciado e a gente vai chegar a essa conclusão. Ó. Um termômetro marca primeiro na escala S, ou seja, uma escala que eu não sei que escala é essa, mas ele está chamando de escala S, 1 grau S, ok? 1 grau S. Quando a temperatura é a da fusão do gelo ao nível do mar, e marca 96 graus S no ponto de ebulição da água, também ao nível do mar. A temperatura lida na escala S coincide com a temperatura lida na escala Celsius quando for, e aí ele coloca as alternativas. Por que ele fala o nível do mar? Ele está levando aqui que nós sabemos que o ponto de ebulição da água, ou seja, quando ela está passando do estado líquido para o gasoso, é de 100 graus desde que eu esteja ao nível do mar. Se eu aumentar ou diminuir a pressão, eu não garanto que esse ponto de ebulição da água se dará a 100 graus Celsius. Ok? Da mesma forma, a fusão do gelo. A passagem ali de estado sólido para estado líquido ocorre a 0 graus Celsius se eu garantir a pressão a nível do mar. Se eu aumentar ou diminuir essa pressão, ocorre também um deslocamento desse ponto de fusão. Então é por isso que ele chama a atenção, ok? Agora, como é que geralmente eu resolvo esse tipo de questão? Então eu vou colocar aqui, e faz de conta que isso que eu estou desenhando aqui é uma escala termométrica, ok? Eu vou colocar essa escala aqui numa corzinha azul e vou trabalhar com outra escala, porque eu vou chamar essa escala, por exemplo, de grau S, e vou trabalhar com outra escala. Então, deixa eu copiar essa reta. E vou trabalhar aqui com outra escala, que eu vou chamar, e vou mudar a cor, tá? Para não haver confusão. Vou mudar a cor aqui. Vamos colocar uma rosinha aqui para ficar tudo ok. Beleza. E eu vou trabalhar aqui com graus Celsius. Por quê? Porque ele me dá toda a referência em ponto de ebulição e ponto de fusão. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui vai ser a minha escala em graus Celsius. E a rosinha aqui, deixa eu pegar uma rosa aqui. Vou pegar essa rosa aqui. Aqui vai ser graus Celsius. Ok? E eu vou fazer o estabelecimento aqui das relações. Ó. Então, o que é que ele falou? Ele disse que quando a temperatura marcada na escala S era de 1, então eu vou colocar aqui, ó, 1, isso correspondia à temperatura de fusão do gelo. Então eu vou colocar aqui, ó, 0. E quando eu tinha 96 na escala S, isso correspondia ao ponto de ebulição da água, que é considerado 100 graus Celsius ao nível do mar, a pressão ao nível do mar. E aí o que é que acontece? Ele diz o seguinte, a temperatura lida na escala S coincide com a temperatura lida na escala Celsius quando for. Então, o que eu vou colocar aqui, utilizando até a nomenclatura das questões anteriores, eu vou colocar aqui um θS e vou colocar aqui um θC. E a conta que eu tenho que fazer é exatamente essa, usando o teorema de Tales. Então, veja, olha, eu posso fazer aqui, ó, θS menos 1 sobre 96 menos 1. Então, θS menos 1 sobre 96 menos 1. Igual, aí aqui eu faço na mesma ordem, θC menos 0, então θC menos 0, dividido por 100 menos 0. Eu estou fazendo questão de colocar aqui a operação para que ninguém se perca, beleza? Ok, então eu fico com essa razão que nós temos aqui. E eu vou aqui colocar. Ele disse que a temperatura lida é a mesma. Então, tanto faz eu trabalhar θS ou θC. Né? Nesse caso aqui, eu posso dizer que θS é igual a θC, porque a temperatura lida é a mesma. Então, eu vou trabalhar com θS. Ó. Em vez de colocar θC aqui, eu vou colocar θS. Então, vai ficar assim.
θs menos 1 sobre 95 é igual a θs sobre 100. Ok? E aí eu fico com θs menos 1 igual a 95 sobre 100 θs, ok? Aqui do lado de cá. E agora eu vou passar esse menos 1 para o lado direito e esse 95 sobre 100 para o lado esquerdo aqui. Então vai ficar θs menos 95 sobre 100 é a mesma coisa que 0,95, certo? θs igual a 1. Aqui eu vou ficar com 1 menos 0,95. Isso aqui vai dar 0,05 θs igual a 1. E θs igual a 1 sobre 0,05. Isso aqui, se a gente multiplicar por 100 em cima e embaixo, vai dar 100 sobre 5, que fica 20. Então, eu tenho 20 graus, aqui, ó, letra D, na escala S. Então, essa é a resposta, ó. 20 graus na escala S, ok? Tranquilo, e é dessa forma. O que acontece se eu fosse calcular tudo em torno de θc? Deve dar a mesma grandeza. Deve dar a mesma grandeza, tá bom? Legal. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês apontem para que depois eu responda, faça algum comentário, algo do tipo, beleza?